Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Eu nunca acreditei nessas histórias de fantasma de estrada. Achava que eram coisa de caminhoneiro cansado ou de gente que bebeu demais no bar antes de pegar a direção. Até aquela noite. Era março de 2023. Eu estava voltando de uma entrega em Curitiba para São Paulo, dirigindo uma Fiorino velha que mal aguentava a serra. Saí tarde, já passava das 11, e a chuva fina deixava a BR-16 escorregadia e o asfalto brilhando como pele molhada. Poucos carros. O rádio pegava mal, só chiado e uma estação de sertanejo antigo que entrava e saía. Perto de Jacupiranga, vi a silhueta no acostamento. Uma menina, mochila grande nas costas, capuz do moletom puxado. Estava com o polegar para cima, tremendo de frio. Parei. Não costumo pegar carona, mas era uma garota sozinha, de madrugada, debaixo de chuva. Pareceu errado deixar ela ali. Ela abriu a porta do passageiro e entrou rápido, trazendo um cheiro forte de terra molhada e algo doce, tipo baunilha velha. Tirou o capuz. Era bonita, uns 20 e poucos anos, cabelo castanho escuro grudado no rosto, pele muito pálida. Obrigada, ela disse, voz baixa. Estou indo para São Paulo também. Pode ficar tranquila. Qualquer coisa é só falar. Ela sorriu de canto, mas não olhou para mim. Ficou olhando a estrada à frente, como se procurasse alguma coisa nos faróis. O nome dela era Laura. Disse que estava voltando de uma trilha na serra, que tinha perdido o último ônibus. Conversamos pouco no começo. Eu contei que era mecânico, que morava na Zona Leste, que estava cansado pra caralho dessa vida de estrada. Ela riu de leve quando falei isso. Um riso que parecia distante. Depois de uns 20 minutos, ela começou a falar mais. Coisas estranhas. Perguntou se eu tinha família. Falei que minha mãe tinha morrido ano passado. Ela assentiu, como se já soubesse. Minha mãe também. Morreu num acidente nessa mesma estrada, em 2017. Senti um frio na espinha, mas ignorei. Muita gente perde parente em estrada. Continuei dirigindo. A chuva aumentou. Os limpadores faziam barulho ritmado. Laura começou a contar sobre a trilha que tinha feito. Falou de um mirante que eu conhecia, mas disse que tinha subido lá em 2018. Eu prestei atenção porque ela descreveu uma cruz de madeira que tinha sido colocada depois de um deslizamento, uma cruz que só existia desde 2021. Quando perguntei como ela sabia da cruz, ela só deu de ombros e disse: "Eu passo por aqui sempre." O celular dela não tinha sinal. O meu também não, o que era normal na serra. Mas o dela estava com a tela toda rachada, como se tivesse levado um tombo forte. A bateria marcava 3%. Mesmo assim, ela não parecia preocupada. Uns 10 minutos depois, ela me pediu para parar um pouco. Disse que estava passando mal. Parei no acostamento, num trecho mais vazio, perto de uma curva famosa por acidentes. Desliguei o motor. O silêncio ficou pesado, só a chuva batendo no teto. Ela virou para mim devagar. Pela primeira vez olhou direto nos meus olhos. Os dela eram castanhos, mas pareciam opacos, sem reflexo dos faróis. "Você é uma boa pessoa, né?" ela perguntou. "Eu tento." "Que bom, porque a maioria que para, não é." Senti o estômago gelar. Comecei a ligar o carro de novo, mas ela colocou a mão no meu braço. A mão dela estava gelada. Gelada demais, como se tivesse saído de um freezer. "Não vai embora ainda. Eu espero aqui há muito tempo." Foi aí que eu vi. No retrovisor, atrás da Fiorino, tinha uma cruz torta de madeira fincada no barranco, com flores murchas. Eu não tinha visto aquilo quando parei. Laura sorriu. Um sorriso triste. "Meu nome não é Laura. É Juliana. Morri aqui em 2017.
O caminhão não freou. Eu tava voltando de mochilão, igual você me viu. Meu coração disparou. Tentei ligar o carro. O motor girou, mas não pegou. A chuva agora batia forte, parecia que o mundo inteiro queria entrar. Ela continuou falando, calma. Eu só queria chegar em casa. Minha mãe ainda deve estar me esperando. Ela não acredita que eu morri. Toda vez que alguém para, eu tento pedir para eles me levarem. Mas vocês sempre fogem quando descobrem. A luz interna do carro começou a piscar sozinha. Eu sentia o cheiro dela mudando, de baunilha para terra revirada, para algo podre e úmido. Consegui girar a chave com força. O motor pegou de primeira, num ronco desesperado. Pisei fundo. Os pneus patinaram na lama antes de agarrar o asfalto. Quando olhei pro banco do passageiro, estava vazio. Só a mochila velha ainda lá, molhada, cheirando a mofo. Dentro dela, quando parei num posto meia hora depois, tremendo inteiro, só tinha uma carteira de identidade de 2016, com foto de uma menina sorridente chamada Juliana Mendes, e um bilhete escrito à mão. Obrigada por parar. Da próxima vez, não pare. Eu nunca mais peguei carona na BR-116 à noite. Até hoje, quando dirijo por ali e vejo alguém no acostamento, eu diminuo a velocidade só o suficiente para ver o rosto. E rezo para não ser ela. Meu nome é Rafael. Tenho 34 anos, e até aquela noite, achava que já tinha visto de tudo dirigindo por Minas. Era julho de 2024. Eu voltava de uma obra em Diamantina para Belo Horizonte. Saí depois das 10 da noite porque quis economizar um dia de hotel. Peguei a MG 259, aquela estrada sinuosa que corta a Serra do Espinhaço. Pouca gente usa à noite. O frio estava de rachar, uns 6 graus, e uma neblina baixa cobria os vales como leite derramado. Por volta de 1h30 da manhã, pouco antes da entrada para Conceição do Mato Dentro, vi ele no acostamento. Um senhor de uns 70 anos, casaco de lã escuro, chapéu de feltro velho e uma malinha de couro surrada. Estava em pé, reto, como se esperasse o ônibus. Não tinha ninguém por perto. Parei. Ele abriu a porta, entrou devagar e agradeceu com uma voz calma e rouca. Deus lhe pague, filho. Tá muito frio lá fora. O cheiro dele era de lenha queimada e terra molhada. Sentei ele no banco do passageiro da Hilux e liguei o aquecedor. O nome dele era Seu Inácio. Disse que morava numa fazenda perto de Cerro e que tinha ido visitar a filha em Diamantina. No começo, a conversa foi normal. Ele elogiou a caminhonete, perguntou do meu trabalho, eu sou engenheiro civil. Depois de uns 15 minutos, começou a falar de coisas antigas. Contou que naquela mesma estrada, em 1982, ele tinha capotado com uma Rural Willys. Sobreviveu por milagre. Eu ri e disse que hoje em dia os carros são mais seguros. Ele me olhou de lado, com um sorriso cansado, e falou: segurança não salva a alma, não, menino. Comecei a sentir um desconforto. A neblina ficou mais densa. O farol alto mal conseguia cortar uns 20 metros à frente. Seu Inácio então começou a acertar detalhes da minha vida que eu não tinha contado. Você tem uma filha pequena, né? Chama Alice. Tá com 4 anos agora. Fiquei gelado. Eu tinha mencionado que tinha uma filha, mas nunca disse o nome nem a idade. Como o senhor sabe disso? Ele deu de ombros. Eu vejo nas pessoas. Sempre vi. A partir daí a conversa ficou estranha. Ele falava de gente que tinha morrido na estrada nos anos 80 e 90 como se tivesse visto ontem. Descrevia os acidentes com detalhes que ninguém teria como saber. A cor da camisa da vítima, o modelo do carro, até o último pedido que a pessoa fez antes de morrer. Em determinado trecho, ele apontou para uma curva fechada e disse baixinho: foi aqui que o caminhão do Zé do Armarinho bateu. 1991. Ele estava bêbado. A filha dele estava no banco de trás. Só tinha 9 anos. Eu tentei ajudar, mas não deu. Eu senti um arrepio subir pela nuca.
Conhecia aquela história. Todo mundo da região conhecia. Foi um caso famoso na época. O mais perturbador foi quando ele tirou um maço de cigarros Derby do bolso do casaco. Acendeu um com um isqueiro antigo de metal. O cheiro encheu a cabine. Eu odeio cigarro, mas não tive coragem de mandar ele apagar. Quando olhei de novo, ele estava me encarando. Você não vai conseguir dormir direito hoje, né, Rafael? Eu nunca tinha dito meu nome para ele. Pisei mais fundo, querendo chegar logo em BH. A neblina virou uma sopa branca. De repente o rádio, que estava desligado, ligou sozinho numa estação encheada. Tocava uma música sertaneja antiga, O Menino da Porteira. Seu Inácio começou a cantar junto, baixinho, com a voz embargada. Quando a música acabou, ele falou: Eu morri aqui nessa serra, Rafael. Dia 12 de julho de 1994. Derrapou, bateu no barranco e o carro pegou fogo. Ninguém nunca achou meu corpo direito. Só pedaços. O silêncio que veio depois foi horrível. Eu senti o cheiro de queimado dentro da caminhonete. Olhei pro lado. O banco estava vazio. Só a malinha de couro velha ainda estava lá. E o cheiro de cigarro Derby misturado com algo carbonizado. Parei no primeiro posto que achei, depois de Conceição do Mato Dentro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o café. Abri a malinha dele. Dentro tinha uma carteira de identidade de 1987, com foto de um homem idêntico ao seu Inácio, só mais novo. Um recorte amarelado de jornal de 1994 com a manchete: desaparecido após grave acidente na MG 259, Inácio Mendes, 58 anos. E um bilhete escrito à mão, com letra tremida: Não para mais ninguém depois da meia-noite nessa serra, rapaz. Alguns de nós ainda estão tentando chegar em casa. Até hoje, quando preciso passar por aquela região à noite, eu dou a volta por outra estrada, mesmo que demore 4 horas a mais. E às vezes, quando a neblina fica muito baixa, eu ainda sinto o cheiro de lenha queimada dentro da caminhonete, mesmo com todos os vidros fechados. Existem lugares que a natureza tentou esconder por um motivo. Depois de 5 anos atravessando fronteiras apenas com o que cabe nas costas, eu aprendi que o silêncio do mato nem sempre é paz. Às vezes, é o mundo segurando o fôlego antes de um ataque. Meu nome é Tiago. No ano passado, eu estava fazendo uma trilha pela costa da Escócia, seguindo uma rota pouco explorada nas Highlands. O plano era acampar perto de um antigo farol desativado em uma península isolada. O guia local na última vila me avisou: se o nevoeiro subir antes de você chegar ao farol, não pare. Continue andando até ouvir o mar, ou as sombras vão te convidar para jantar. Eu ri, achando que era apenas folclore para turista. Eu não devia ter rido. O sol ainda estava alto quando comecei a subida, mas, em questão de minutos, a temperatura caiu uns 10 graus. Um nevoeiro denso, cinza e com cheiro de ferro subiu das rochas, engolindo a trilha. Perdi a noção de direção. O único guia era o som rítmico das ondas batendo nos penhascos abaixo. Quando finalmente avistei a silhueta do farol, o alívio foi imediato. Era uma torre de pedra negra, descascada pelo salitre, com uma pequena cabana de apoio ao lado. A porta da cabana estava escancarada, batendo contra o batente com o vento. Vruu, pum, vruu, pum. Entrei para fugir do frio. O interior cheirava a peixe morto e óleo queimado. Acendi minha lanterna de cabeça e vi que o lugar estava estranhamente preservado. Havia uma mesa posta com pratos de cerâmica e restos de comida que pareciam recentes, embora o farol estivesse abandonado desde os anos 50. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arranhão. Vinha de dentro das paredes de pedra. Skritk, skritk, skritk. Achei que fossem ratos, até que algo caiu do teto de madeira e aterrissou bem na minha frente, na mesa. Não era um animal. Era um dedo. Um dedo humano, cinzento, congelado e roído até o osso. Meu estômago deu um nó. Apontei a lanterna para cima e o que vi me paralisou. No forro do teto, dezenas de figuras estavam penduradas como morcegos. Eram pálidas,
quase transparentes, com membros longos e finos que pareciam galhos secos. Elas não tinham olhos, apenas fendas verticais no rosto que pulsavam com uma luz amarelada e doentia. Uma delas desceu lentamente, deslizando pela parede de pedra sem fazer barulho, como se não tivesse peso. Ela parou a 1 metro de mim. A boca da criatura se abriu, revelando fileiras de dentes humanos, dentes de diferentes tamanhos e cores, como se tivessem sido roubados de várias vítimas. A criatura inclinou a cabeça e, com uma voz que parecia o som de vidro quebrando, sussurrou o meu nome. Tiago, por que demorou? A maré já subiu e a mesa ainda está vazia. O pânico foi como um choque elétrico. Chutei a mesa em direção à coisa e disparei para a porta. Ouvi o som de dezenas de corpos caindo do teto simultaneamente. Pof, 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 seguido pelo som das garras raspando o chão de pedra atrás de mim. Corri para fora, direto para o nevoeiro. Eu não via nada, apenas o brilho amarelado dos olhos daquelas coisas surgindo entre a névoa, cercando-me como lobos. Elas não corriam, elas se moviam em saltos espasmódicos, aparecendo e desaparecendo na fumaça cinza. Cheguei à beira do penhasco. O mar rugia lá embaixo, a uns 20 metros de queda. Senti uma mão fria, como gelo seco, agarrar o meu tornozelo. Olhei para trás e vi a criatura líder. Ela estava sorrindo, e eu percebi com horror que um dos dentes na boca dela era idêntico ao meu dente da frente, que eu tinha quebrado na infância. Em um ato de desespero puro, chutei o rosto daquela abominação com a outra bota e me joguei no vazio. A queda pareceu durar uma eternidade. O impacto com a água gelada expulsou todo o ar dos meus pulmões. Nadei contra a correnteza, lutando contra as ondas que tentavam me esmagar contra as rochas, até encontrar uma pequena fenda onde pude me esconder. Fiquei lá até o amanhecer, tremendo de hipotermia. Quando a luz do sol finalmente dissipou o nevoeiro, a península parecia apenas um lugar desolado e pacífico. Subi de volta com cuidado para recuperar minha mochila que havia ficado cair na entrada da trilha. A mochila estava lá, mas quando a abri, tudo que eu tinha, roupas, comida, equipamentos, tinha sido transformado em cinzas. E no fundo da mochila, havia um bilhete escrito em um pedaço de pele seca. Obrigado pelo dente. Voltaremos pelo resto na próxima neblina. Hoje, eu ainda sou mochileiro, mas evito o litoral. E toda vez que vejo o nevoeiro começando a subir no horizonte, eu não paro para acampar. Eu corro até que meus pulmões queimem, porque eu sei que em algum lugar, em uma mesa posta num farol esquecido, ainda existe um lugar reservado para mim. Meu nome é Lucas. Tenho 29 anos, e desde os 19, viajo o Brasil inteiro de mochila nas costas. Já dormi em rodoviárias, em redes no Pantanal, em praias desertas. Mas nada do que vivi me preparou para o que aconteceu na Serra do Cipó, em Minas Gerais, há 4 meses. Eu estava fazendo a trilha do cânion do rio Cipó sozinho. Era o 3º dia. O plano era acampar perto da Cachoeira da Farofa e voltar no dia seguinte. Saí cedo, o céu estava limpo, mas lá pelas 4 da tarde o tempo fechou de repente. Aquelas nuvens pretas típicas de fim de tarde na serra. Começou a chover forte e eu decidi montar acampamento mais cedo, num platô que conhecia de outras viagens. Enquanto armava a barraca, vi uma luz fraca entre as árvores, uns 50 metros à frente. Pensei que fosse outro mochileiro. Fiquei aliviado. Trilha sozinho é bom, mas chuva forte à noite sempre deixa a gente um pouco tenso. Peguei a lanterna e fui até lá. Era uma barraca igual à minha, modelo exata verde e cinza, bem armada. Um cara estava sentado na entrada, de costas, mexendo no fogareiro. Quando me aproximei, ele virou o rosto e sorriu. E aí, Lucas? Demorou, hein? Meu sangue gelou. Era eu. Mesma barba de 3 dias, mesma cicatriz no supercílio esquerdo, de quando caí de bike aos 14, mesma tatuagem de bússola no antebraço. A voz era a minha. Até o jeito de sorrir era idêntico. Eu dei 2 passos para trás, tropeçando numa raiz. Que porra é essa? Ele riu baixo, do mesmo jeito que eu rio quando tô nervoso. Calma. Senta aqui. A água já tá quente pro macarrão.
Você deve estar morto de fome. Eu não sentei. Fiquei ali, tremendo, com a lanterna apontada para ele. A chuva caía forte, mas parecia que caía ao redor da barraca dele, como se tivesse um círculo de silêncio ali. Ele continuou falando. Você vai torcer o tornozelo amanhã descendo aquela pedra lisa depois da curva do rio. Não vai dar para caminhar direito. Vai ter que ficar mais um dia aqui na serra. Eu conhecia aquela pedra. Era exatamente onde eu planejava passar no dia seguinte. Quem é você? Perguntei, quase gritando. Ele me olhou com uma tristeza que me deu mais medo do que qualquer monstro. Eu sou você. Ou melhor, eu sou o que sobrou de você se você continuar essa trilha amanhã. Ele levantou a perna da calça. O tornozelo estava roxo, inchado e com um corte feio. Depois puxou a gola da camiseta. Tinha marcas roxas no pescoço, como dedos. Daqui a 3 noites, você vai acordar com alguém em cima de você. Não vai conseguir gritar. Não vai conseguir respirar. Quando amanhecer, vão achar sua mochila intacta, mas você não vai mais estar dentro dela. Eu comecei a recuar. Ele não se levantou. Só ficou me olhando com pena. Se você quiser viver, volta agora. Desce pela margem do rio, mesmo no escuro. Não segue a trilha principal amanhã. E nunca mais volta para essa serra sozinho depois das 5 da tarde. Eu corri. Corri feito louco no meio da chuva, escorregando na lama, caindo, me cortando nos galhos. Não olhei para trás nenhuma vez. Passei a noite inteira andando, até achar um grupo de aventureiros que estavam acampados mais abaixo. No dia seguinte, quando o sol nasceu, eu olhei para o platô de longe com o binóculo de um dos caras. A barraca dele ainda estava lá. E ele, ou eu, continuava sentado na entrada, olhando exatamente na minha direção. Eu nunca mais voltei para a Serra do Cipó. Até hoje, quando estou sozinho em alguma trilha e escuto passos atrás de mim, eu acelero o passo. Porque eu sei que, em algum lugar, uma versão minha ainda está sentada naquela barraca, esperando Lucas que não deu meia volta chegar. E eu tenho pavor de um dia encontrar ele de novo. Eu estava fazendo a travessia das 7 quedas. O plano era simples, 3 dias de caminhada, acampando em pontos demarcados. Mas, no segundo dia, querendo ganhar tempo para ver o pôr do sol em um mirante específico, decidi pegar o que parecia ser um atalho seco por um desfiladeiro. O sol começou a baixar rápido demais. O cerrado, que de dia é dourado e vibrante, vira um labirinto de sombras retorcidas quando a luz some. Percebi que estava perdido quando o solo mudou de areia para uma rocha escura e escorregadia. Não dava para voltar na subida, e continuar descendo no escuro era suicídio. Encontrei uma pequena fenda na pedra, protegida do vento. Decidi que ali seria meu abrigo. Não acendi fogueira para não atrair bichos. Apenas comi uma barra de cereal no escuro e me enfiei no saco de dormir. Por volta das 3 da manhã, o silêncio da chapada foi cortado. Não era um esturro de onça, nem o uivo do vento. Era um som de arraste. SSSSHHH. SSSSHHH. Algo estava sendo puxado pelo chão de pedra, vindo da direção do desfiladeiro. Eu gelei. Fiquei imóvel, ouvindo o som chegar cada vez mais perto da minha fenda. Então, parou. Eu conseguia ouvir uma respiração. Não era ofegante, era lenta, profunda e molhada, como se os pulmões daquela coisa estivessem cheios de fluido. De repente, um cheiro terrível de carniça e enxofre invadiu o pequeno espaço onde eu estava. Pelo canto do olho, vi uma silhueta se projetar na entrada da fenda contra a luz pálida das estrelas. Não era um animal. Era uma figura humana, mas totalmente desproporcional. Os braços eram longos demais, as mãos tocavam o chão enquanto ela permanecia agachada. Ela não tinha roupas, e a pele parecia brilhar com uma substância viscosa. A coisa não entrou. Ela ficou ali, parada na entrada, apenas observando. E então, ela falou. Mas não foi uma frase. Ela começou a repetir, com uma precisão assustadora, os sons que eu tinha feito mais cedo.
Ela reproduziu o barulho do zíper da minha mochila abrindo. Deep. Depois, o som de eu mastigando a barra de cereal. Croc, croc. E por fim, ela soltou um suspiro pesado, exatamente como o que eu dei quando me deitei. Eu estava em choque. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. Foi quando a figura se inclinou para frente, e eu vi 2 olhos imensos, sem pálpebras, refletindo o mínimo de luz. Ela abriu uma boca cheia de dentes humanos, perfeitamente alinhados, brancos demais, e sussurrou com a minha própria voz. Acho que aqui estou seguro. Foi a frase que eu tinha dito mentalmente quando encontrei a fenda. Ela não estava apenas me ouvindo, ela estava me acompanhando desde que eu saí da trilha principal. Eu não me mexi por 3 horas. A coisa ficou ali, agachada, apenas me encarando e repetindo sons aleatórios da floresta, um estalar de galho, o pio de uma coruja, o meu próprio batimento cardíaco. Era como se ela estivesse aprendendo a ser eu. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte, a criatura soltou um chiado agudo e se arrastou de volta para as sombras das rochas maiores com uma velocidade impossível. Eu não esperei. Saí dali correndo, deixando para trás minha barraca e metade do meu equipamento. Corri até encontrar a trilha sinalizada e só parei quando avistei o primeiro grupo de turistas. Quando cheguei na cidade e fui tomar banho na pousada, levei o último susto. Nas minhas costas, havia 3 marcas de dedos longos, feitas de uma lama preta que não saía com água e sabão. Demorou semanas para aquela mancha sumir. Às vezes, quando estou em casa no silêncio da noite, ouço o som de um zíper abrindo no quarto ao lado. Eu sei que não deixei nada aberto. Eu sei que ela ainda está praticando. A chapada é linda, mas nunca subestime o que vive nas fendas onde a luz não chega.